Bom dia, Domingos Cabasso. Bem-vindo aqui à Odivelas TV. Hoje temos uma entrevista que pretende recapitular o que foi o seu passado, o que é o seu presente e provavelmente o que será o seu futuro, dentro de um conjunto de pessoas que marcaram aqui a atividade política em Odivelas e, nomeadamente, em relação ao PSD. O Domingos Cabasso, por aquilo que sabemos, não consta de nenhuma lista do seu partido, do PSD, e não está em nenhuma lista neste Conselho de Odivelas, e por outro lado também se sabe que lhe foi sugerido que arrepiasse caminho e que se afastasse um pouco, digamos, da esfera de influência do PSD naquilo que são os seus candidatos e as suas propostas. Talvez fosse bom começar pelo seu percurso político. Quem é o Domingos Cabasso? Para quem o não conhece tão bem, quem é o Domingos Cabasso? Como é que chegou a esta coisa da política e do bem comum? E como é que chegou a este ponto em que estamos numa situação em que o Domingos Cabasso foi afastado de todo o processo político relativamente às autárquicas? Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade que eu tenho para esclarecer e, sobretudo, em defesa da honra. Acontece que, em relação ao meu passado, em relação a toda a minha trajetória, mas antes quero dizer o seguinte: poder-se-á perguntar porquê agora estas declarações, porquê agora esta intervenção, porquê agora? Porquê agora esta entrevista? Muito bem. Mas também da mesma maneira, poder-se-á perguntar porquê é que, de facto, porquê agora, ao fim de 43 anos de política ativa pelo PST, 35 anos dos quais como militante, porquê agora mandar-me arrepiar caminho, afastar-me de tudo? Alguém que, de facto, deu o melhor ao PST, alguém que ainda está formatado para o combate político. Porquê agora? Poder-se-á também fazer essa pergunta. Em relação à minha trajetória política, da qual me orgulho, e para ficar mais ou menos com uma ideia de todo o meu percurso político, eu comecei no PST há 43 anos, logo nas primeiras eleições autárquicas. Fui delegado pelo PST à Assembleia Distrital de Lisboa pelo PSD. Fui presidente do núcleo do PSD Povo e Olival Basto. Fui vogal da Comissão Política Conselhia do PSD de Loures. Fiz parte da primeira junta de freguesia do Olival Basto, em 89-92. Fui membro da Assembleia de Freguesia do Olival Basto. Fui membro da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Fiz parte das comissões políticas de Loures, portanto, Comissão Política Conselhia de Loures. Talvez explicando aos ouvintes mais recentes, Loures nessa altura incluía Odivelas. Sim, nessa altura Loures, Odivelas estava incluído de facto no Conselho de Loures. Fui vogal do primeiro executivo, como disse, do Olival Basto, membro da Assembleia de Freguesia Olival Basto, da Póvoa, atualmente deputado municipal, por fim, no mandato de 2009, presidente de Junta de Freguesia, ganhei a primeira Junta de Freguesia no PST no Conselho de Odivelas. Foi em 2005? Em 2005, 2009. Portanto, essa grande vitória ao PSD, foi a única Junta de Freguesia ganha, a primeira Junta de Freguesia no novo Conselho de Odivelas. Portanto, isto é parte do meu percurso político e sempre de maneira a servir, de facto, o partido. Perante este percurso político, é difícil, de facto, aceitar esta humilhação ao pedirem para eu arrepiar caminho politicamente e de ter sido excluído de todo o processo autárquico, de todas as listas. Alguém que deu tanto ao partido. E quando comecei o meu combate político há 43 anos atrás, repito, 43 anos de atividade política.
A pessoa que me pediu para eu arrepiar caminho, nessa altura, ainda não tinha nascido ou ainda usava fraldas. Isto custa-me. Bom, mas a política, infelizmente, é assim. É aquilo que se chama também os caminhos insondáveis da política. Portanto, isto é uma parte do meu percurso político. E que demonstra uma grande falta de respeito por quem deu tanto. Claro, não só a falta de respeito, a falta de tudo. Como é que é possível? Mas eu não tenho porque, de facto, transformamos a política numa selva autêntica. Mas fomos à selva autêntica, real, de floresta, temos lá o leão, que é um animal nobre. E que no espaço, a selva política, nunca se conhece, nunca sabemos, de facto, o que é que está para acontecer. E eu fui alvo, de facto, de um assassinato político, de um atentado à minha honra, à minha dignidade. Um assassinato político. Depois de todo este percurso pelo PSD. Prejudiquei a minha família, em parte, a minha família, como sabe, que a política tira-nos do sofá, Sim, absorve muito no tempo. Para fazer política a sério, claro. A política, quem se entrega de corpo e alma, que eu só sei de facto estar nas coisas com corpo e alma e com entusiasmo. Prejudiquei em parte a minha família, em certas alturas. Perdi um emprego, por causa da política, do PSD, nesse caso. Fui para o hospital uma vez ou duas, por acidentes na atividade política. Bom, isto para dizer, foi de facto, até aqui, a minha trajetória política. E agora vejo-me herdado de tudo, humilhado, tipo descartável. Agora, porquê? E mais para a frente irei dizer. Vamos apenas falar porque digo as verdades, não aceito a lei da rolha, chamo as coisas pelos nomes e sempre com respeito pelo PSD, nunca pus em causa o PSD. Só que era incómodo para alguém do PSD de Odivelas. Repito, PSD de Odivelas. E este é o homem que foi marginalizado por delito de opinião. Mas vamos continuar a nossa entrevista e a nossa conversa informal com o Domingos Cabasso, um homem de referência no PSD Odivelas, quer queiram, quer não queiram. E agora que já falámos nesta nota que nos permitiu situar todo o seu percurso, talvez detalhar um pouco algumas questões. Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa, na altura ainda não havia a junção das freguesias, portanto a Póvoa era apenas a Póvoa, mas foi Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa em 2005, 2009. Quer-nos dizer algo mais sobre o trabalho, sobre como é que realizou obra na Junta de Freguesia? Foi de facto gratificante para mim e aprendi um pouco mais, porque nós na política estamos sempre a aprender. Nunca atingimos um fim, estamos sempre, é um percurso muito, muito longo. E enquanto Presidente de Junta de Freguesia, nesse mandato de 2005-2009, como disse há pouco, foi a primeira Junta de Freguesia ganha pelo PST no novo Conselho de Odivelas, o trabalho foi árduo. O trabalho desenvolvido como Presidente, como autarca, como Presidente de Freguesia é muito, às vezes torna-se difícil, mas que com entusiasmo e com empenhamento conseguimos de facto ultrapassar todos os obstáculos, porque as verbas não são muitas, mas há que rentabilizar. Contudo, durante o meu mandato, aquilo que eu fiz como Presidente de Freguesia, para além daquilo que se chama do trivial, limpeza urbana, zonas verdes, obras, gestão do mercado, gestão do cemitério, tudo isso está contemplado. E parte disso como despesa corrente, porque há despesa corrente e há despesa de capital, e as verbas para aplicar em despesa de capital são pequenas. Depois há que, de facto, saber dar a volta, passa a expressão, para que parte da despesa corrente passe para a despesa de capital. Para além do trivial, como eu disse, promovi as festas da Vila, pela primeira vez festas da Vila muito abrangentes, durante 5 dias, de quarta-feira até domingo, com espaço cultural,
um espaço de zonas de tasquinhas com as coletividades. Convidei todas as coletividades da freguesia para estarem presentes num espaço, portanto, o chamado Comes e Bebes, espetáculos, foram festas de facto muito abrangentes. E muito importantes para as coletividades que realizavam dinheiro para durante o ano depois fazerem as suas atividades. Exato, naqueles 5 dias as coletividades conseguiam ganhar dinheiro que permitia de facto, ficavam mais desafogados para fazer face às suas despesas. Foi uma inovação. É certo que antigamente também se comemorava portanto, o aniversário da freguesia, mas apenas durante umas horas. Levavam lá um artista, pagavam milhares de euros e o artista, ao fim de hora e meia, 2 horas, levava um cheque avultado no bolso. Comigo não. As festas foram abrangentes, com ranchos folclóricos, com fados, também com os bailes, com turmas académicas, muito abrangentes as festas, para além do espaço das tasquinhas onde estavam as coletividades. Também, durante o meu mandato, criei o Campo de Chinquilho, um campo de Chinquilho, em que de facto havia os torneios durante o ano, vários torneios. O Chinquilho, como sabem, é mais voltado para a terceira idade, pessoas a partir dos seus 60, 70, por aí fora. Também implementei, portanto, um concurso de montas de Natal, em que os comerciantes colaboravam, arranjavam as suas montras. Também promovi o Dia do Associativismo, em que as coletividades se juntavam num espaço no Parque Desportivo, com as barraquinhas, também, portanto, um dia destinado às coletividades. E a Casa da Cultura. Que é Casa da Cultura que pouca gente conhece, mas que... Sim, foi uma obra, digamos, que eu deixei feita, porque aquele espaço onde hoje funciona a Casa da Cultura é um espaço completamente degradado, ao ponto de me dizerem na altura, como Presidente, a Câmara me disse: olha, Sr. Presidente, você não ajeitará aqui ninguém, que em qualquer momento cai. Eu fechei aquilo e, entretanto, lá consegui apurar algum dinheiro e avancei, aquilo foi tudo remodelado. Não se aproveitou uma telha, tirou-se tudo e tudo foi reforçado, os pilares e tudo mais. E ainda foram lá gastos cerca de perto de 90 mil euros. Perto de 90 mil euros. A Casa da Cultura, portanto. E nessa Casa da Cultura havia teatro, havia revista, havia teatro, revista, fados, palestras, colóquios, portanto, era um espaço. É certo que a Casa da Cultura começou a funcionar talvez um ano antes de eu acabar o meu mandato. Mesmo assim foi feito, de facto, houve lá muitas iniciativas culturais e tudo mais. E tem uma obra de um artista dali da Póvoa que colaborou, ao que eu sei, de uma forma gratuita, ou quase, não sei. Tem um painel de azulejos, que é do seu Painho das Neves. Painho das Neves, Painho das Neves, que é um grande artista, que eu lhe pedi para ele, de facto... Tem um estúdio ali na Póvoa? Que tem um estúdio na Póvoa. Fazer um painel no exterior da Casa da Cultura. A Junta comprou os azulejos e as tintas, mas todo o trabalho, a mão de obra, foi oferecida pelo Painho das Neves. Ainda hoje, e também tem que se dar realce às pessoas, de facto, aquele painel de azulejos muito bonito, não é? Sim, sim. Com alegorias, portanto, à cultura. Não se vê muito aqui pelo Conselho coisas dessas. É um painel muito bonito. E temos lá a Casa da Cultura, que também, esqueci também, onde funciona as assembleias de freguesia, porque até aí andávamos sempre com a trouxa às costas para promover para as sessões da Assembleia de Freguesia, andávamos sempre a pedir ao centro paroquial, ao centro de dia, andávamos sempre à procura de sítios para fazer a Assembleia de Freguesia. Hoje não. Hoje temos um espaço com dignidade onde as Assembleias de Freguesia, de facto... E muita atividade cultural podia ser feita. Sim. Bom, mas aí, naturalmente, com o atual Executivo, é que poderá responder porque é que de facto não há... Mas está um espaço, existe um espaço para isso. Está um espaço digno, um espaço pobre, uma coisa pequena, mas de facto com dignidade. Eu já lá vi obras de teatro até do grupo de Louros de Teatro. Sim, lá sim, foi. Sim, sim. Agora esqueço-me o nome, mas é o TIL. O TIL já lá representou uma obra até a favor de uma outra entidade, mas foi lá atuar e fazer a sua peça. Portanto, isto foi de facto em relação, como Presidente, a minha parte da obra feita, não é? A obra
pouca gente conhece e olha para a Casa da Não, Cultura e não é- percebe o que é. Porque, assim, e muitas pequenas coisas foram feitas, portanto, também disse, houve lá rastreios, como disse, rastreios, aquilo estava ao serviço de facto da população, ao serviço da população. E hoje não tem de facto a mesma abertura, não sei porquê, não é verdade. Portanto, fazem aquilo que querem, o que é possível fazer, e não quero de facto ser considerações, nem quero especular em relação de facto porque é que cada cultura não tem mais utilização, não é? Se calhar aí os grupos locais também têm um bocado de culpa. Sim, As associações culturais da freguesia também têm um bocado de culpa, porque não se chegam à frente. Sim, até acredito que o presidente atual também esteja interessado em promover mais... Em que haja ali atividade. Que haja atividade. Mas os grupos, as associações culturais também têm sim, parte da sim, culpa. sim, Ok. sim, exato. Ficamos por aqui. Falemos agora do que foi a atividade do Domingos Cabasso. Enquanto deputado municipal, teve várias intervenções, aliás, que tiveram na origem do seu afastamento compulsivo, nomeadamente em relação ao Barruncho, lembro-me bem, em relação ao Odivelas Futebol Clube. Levantou várias questões que o distinguiram da bancada do PSD e que, ao que sabemos, levaram ao seu afastamento das listas e de qualquer posição no PSD Odivelas. Quer-nos falar disso? Enquanto deputado municipal, quero dizer que sempre foi a tónica, porque fui eleito pelo povo e para estar, de facto, ao serviço da população dos odivelenses. É certo pelo PSD, mas sempre tive em consideração que, em primeiro lugar, estão as pessoas e depois o partido. Isso é nunca pôr em causa, ao fim e ao cabo, o partido. E enquanto deputado municipal, fiz parte de uma comissão da estilidade relacionada com o reordenamento do território, planeamento, ambiente, segurança. Participei, estive nessa comissão da estilidade. E depois tive várias intervenções, como é óbvio, não é? Tinha que ter essas intervenções, eu entendi. E sempre tive o cuidado de pegar em questões muito concretas, muito objetivas. Coisas do Conselho de Odivelas. Questões muitas vezes mais técnicas e menos políticas, mas mais técnicas. E fiz uma abordagem à rede pública de abastecimento de água, que é uma área que eu domino bastante bem. Coloquei questões ao Presidente da Câmara, à Câmara, sobre o que se passa no subsolo em termos de abastecimento de água. Porque fala-se tanto das coberturas de amianto das escolas, dos edifícios públicos, mas esquecemos, portanto, o que se passa no subsolo em relação ao abastecimento de água, em condutas em fibrocimento. Alertei a Câmara para, de facto, alertar portanto, os serviços municipalizados, neste caso o CIMAR, portanto, o que é que se passa no subsolo. É certo que a Câmara, os serviços municipalizados hoje em dia, à medida que vão requalificando a rede e pondo rede nova de abastecimento de água, já não recorrem às condutas em fibrocimento, nem é permitido. Vão substituindo. Então, sim. Portanto, as condutas são em hidronil ou em PDA, que é uma matéria flexível e que não permite tantos arrombamentos, enquanto que as condutas em fibrocimento, o mais pequena pressão partem mesmo. Portanto, alertei a Câmara para essa realidade. Também falei sobre a rede de esgotos, em que o diâmetro dos coletores já foram dimensionados para uma população de menos de 50 ou 60 mil pessoas. Hoje em dia, de facto, os coletores, os diâmetros já não correspondem, não têm capacidade, muitas vezes, para o caudal. Também tive intervenções em relação às linhas de água, para a limpeza das linhas de água, que muitas delas, de facto, ainda estão por limpar e há toda a conveniência manter as linhas de água
e tê-los em condições. Também tive uma abordagem em relação à vertente nascente, que é toda aquela serra chamada Serra do Olival Baixo, e toda aquela vertente nascente, para quando ali uma intervenção, em medida que de facto há os estudos geotécnicos que estão a ser feitos, estudos, muito bem, mas há que requalificar toda aquela vertente na vertente sul. Como falei também sobre a zona histórica da Póvoa de Sandarião, atravessa da Palmeira, atravessa do Outeiro, atravessa do Machado, atravessa da Miteira, para quando também ali uma requalificação na zona histórica, tal como também falei da zona histórica do Olival Basto, sobre a Vila Carinhas, Vila Gordicho, Vila Carinhas. Fiz também uma abordagem sobre esse tema. Falei depois sobre o Barruncho. E enquanto presidente da Junta de Freguesia, que estive sempre muito perto daquela gente, sei muito o que é que se passa no Barruncho. E coloquei essa questão à Câmara, o que é que a Câmara, de facto, pretendia fazer, já que houve, em tempos, um projeto chamado Odivilas, mas esse projeto acabou por ir por água abaixo, ou está na gaveta, e eu questionei a Câmara o que é que, de facto, pensava, qual era a alternativa para aquelas pessoas, cerca de 100 famílias que vivem no Barruncho. Portanto, fiz uma abordagem ao Barruncho, apresentei propostas à Câmara, que é certo que a Câmara sempre tem, ao longo do tempo, tem optado por o projeto, o PER, que é o Plano Especial de Realojamento. Aos poucos e poucos as pessoas vão saindo, só que estão lá ainda cerca de 90, 100 famílias. E eu disse, de facto, que enquanto houvesse lá uma família, justificava-se a proposta que era a construção de 1 ou 2 balneários para que as pessoas pudessem tomar o seu banho, a colocação de 2 ou 3 pontos de água potável, a construção de nichos em alvenaria com tomadas, tomadas elétricas, para que de facto as pessoas pudessem ligar portanto, a energia elétrica, portanto, aquelas tomadas com disjuntores. Fiz essa proposta, para além da limpeza normal, a colocação de brita nos chamados arruamentos. E esses nichos com tomada, estes nichos em alvenaria, com as tomadas, justificam-se. Porque o que é que acontece neste momento lá? Temos nos postes que lá estão, temos um emaranhado de fios de eletricidade que provocam pequenos circuitos. Ainda não foi há muito tempo, há 3, 4 meses atrás, houve lá um incêndio que queimaram 2 ou 3 barracas, e para evitar isso, eu chamei a atenção à Câmara. Portanto, esta foi uma abordagem que eu fiz à Câmara em relação ao Barruncho. Também falei, e tive uma intervenção, e não foi falar, foi ter uma intervenção sobre o Odivelas Futebol Clube, quando foi colocada à votação a proposta para entregar de mão beijada, portanto, os terrenos e todo o património do Odivelas Futebol Clube ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Sim, sim. Tive uma intervenção e quando chegou a altura da votação, votei contra a entrega dos terrenos. E não estou arrependido de o ter feito. Hoje faria a mesma coisa. E, portanto, toda a minha vida ainda, portanto, já no Barruncho começaram, de facto, a complicar a vida em termos políticos e fui alvo de chacota e fui alvo, também tentaram, portanto, humilhar-me. E ouvi, de facto, coisas muito desagradáveis. Com o Odivelas Futebol Clube acontece a mesma coisa. Portanto, veio uma votação, da qual, como disse há pouco, não me arrependo, porque está em causa, de facto, uma grande instituição, que é o Odivelas Futebol Clube. Portanto, votei contra a entrega dos terrenos e do património. E é preciso que as pessoas tenham a ideia que estamos a falar de uma instituição que tem cerca de 80 anos. Portanto, isto foi alguma das minhas intervenções que eu tive, de facto, na Assembleia Municipal. Sim, nós demos o devido relevo a isso e o que é facto é que, havendo ao mais alto nível da direção do PSD pessoas na Assembleia Municipal, não podemos abstrair-nos dessa situação. Portanto, o PSD teve de corpo e alma e com a sua direção na Assembleia Municipal e, inclusivamente, o próprio deputado Luís Salmonete disse que
aquele projeto, aquela resolução não tinha pés para andar, disse tudo de negativo da proposta, mas disse que ia votar a favor porque havia... E avisou que havia um acordo, não é? E avisou logo na sua intervenção que esqueçam lá aquilo que eu vou dizer porque eu vou votar a favor. E acho que é isso que marca a diferença entre um homem com causas e um homem que está ao serviço de uma máquina do PSD Odivelas. Domingos Cabasso, falemos agora um pouco, já que tanto se tem falado do PSD, à volta do PSD, falemos agora concretamente do que foi o PSD Odivelas, a sua atividade política nos últimos anos, o trabalho feito, qual é a perspectiva, qual é a análise que faz do seu PSD aqui em Odivelas durante os últimos anos. Ora bem, antes de fazer essa abordagem, quero aqui fazer uma declaração de interesse que é a seguinte. Poderão dizer que sou ressabiado, sou vingativo. Não. Nem uma coisa, nem outra. Nem ressabiado, nem vingativo. Sou sim, de facto, um militante do PST que foi vítima de uma frase humilhante e de um atentado ao seu caráter e à sua honra. Fui alvo de um assassinato político. Isso sim, sou. Em relação a Odivelas, ao PST de Odivelas, atenção que eu digo de Odivelas, que é que fica bem, de Odivelas, e é sobre esse PSD de Odivelas que eu vou dizer alguma coisa. É certo que nós sabemos que há um acordo PS-PSD na Câmara de Odivelas e o PSD tem honrado esse compromisso. Só que muitas das vezes acontece que o PSD de Odivelas, conduzido pela Comissão Política, nesse caso a sua Presidente, a doutora Sandra Pereira, que esteve à frente do órgão máximo do PSD de Odivelas, Comissão Política e Conselhia, nunca soube, de facto, criar um espaço próprio do PSD. E esse espaço nunca foi criado. O PS nunca deu esse espaço, o PS nunca deu esse espaço político ao PSD, nem tampouco o PSD estava interessado em ter esse espaço político. Porque esse espaço político, se o PSD o tivesse criado, isso implicava, é como um campo de batalha, implicava ir à luta, ser reivindicativo. Mas como o PSD de Odivelas nunca quis incomodar a Câmara, o PSD de Odivelas andou a reboque do Partido Socialista. Teve uma atitude, diria mesmo, de subserviência para com o PS. E o PS, obviamente, que tem agradecido essa subserviência e a falta do espaço político do PSD. Há quem diga que o PSD Odivelas não existe, mas isso é outra coisa. O PSD de Odivelas não existe de certa forma, porque os partidos em si, só como se não existem, são pessoas que formam os partidos. E a atividade política do partido. Mas essa não existe. E tem faltado ao PSD de Odivelas essa atividade política. Não tem havido, durante os últimos 4 anos, sobretudo agora, não tem havido trabalho político, não tem havido uma posição de reivindicação perante a Câmara para os odivelenses. O PSD de Odivelas não tem estratégia, não tem visão política e remeteu-se a uma posição passiva de aceitar tudo o que vem da Câmara. Agora, pergunta-se porquê. O PSD de Odivelas acontece que, sabe-se lá por carga d'água, é que de facto tem tido esta postura. E quando alguém aparece ou está no partido e que levanta um pouquinho a voz e que chama as coisas pelos nomes, naturalmente cai o Carmo e a Trindade. Durante estes anos,
o PSD que tem pelouros atribuídos, o PSD que tem algum trabalho feito no pelouro que tem atribuído na habitação social, mas o PSD, esse mesmo PSD, não sabe tirar proveito, entre aspas. Não sabe ou não quer? Ou não quer tirar, não sabe, talvez não quer tirar proveito dessa margem que tem política. E poderia dar vários exemplos dessa posição passiva do PSD de Odivelas. Nomeadamente, dou um exemplo. O PSD tem um dos pelouros, que é aquele que tem mais visibilidade, tem o pelouro da habitação social, que está entregue à senhora vereadora Ana Isabel Gomes. É um pelouro importante, mas aí o PSD de Odivelas, como órgão, através da sua comissão política, um trabalho político, não consegue passar para a opinião pública o trabalho que tem sido feito pela vereadora Ana Gomes nestes últimos 2 anos. Porque os primeiros 2 anos de mandato foram uma desgraça na habitação social, de certa forma. Mas estava a dizer que, de facto, o PSD, talvez para não incomodar e para manter a posição de subserviência para o PS, não tira dividendos políticos. Eu dou um exemplo. Houve há pouco tempo, em Odivelas, um fórum relacionado com a habitação social. Isto é a prova cabal que, de facto, o PSD não toma posição, porque não quer, possivelmente. E esse fórum foi aqui em Odivelas, onde tiveram vários convidados, no âmbito da habitação social, e o que aparece, de facto, isto para frisar bem e para, de facto, ficaram com uma ideia como é que é a postura do PSD de Odivelas. Neste fórum de habitação social, como disse, tiveram vários convidados, e aparece na imprensa esta iniciativa. E o que aparece na imprensa, de facto, é uma fotografia e uma peça num jornal local, onde aparece, de facto, o PS, na pessoa do Presidente da Câmara, do Dr. Hugo Martins. Está aqui um pelouro do PSD, habitação social, mas onde é que está o PSD? Escondido. E aqui o PS tira dividendos políticos e faz passar para a opinião pública, de facto, o trabalho do PSD. Melhor, o PSD está escondido, apenas aparece aqui, no fim de uma coluna, que a senhora vereadora do PSD também esteve presente. Nada mais. Porque o principal está aqui. Na fotografia do Presidente. Portanto, do Presidente Hugo Martins. Mas o PS... Mas isso também há uma intenção óbvia da imprensa. Mas está tudo articulado. Pois. Mas o PSD não veio a terreiro denunciar estas coisas. É amém e não passa disso. Como, por exemplo, isto é para reforçar aquilo que eu disse, a posição passiva do PSD. Não quer de facto fazer moça, não quer... Mas o que é que poderá estar por trás disto tudo? Algumas coisas eu sei. E a prova cabal, de facto, o PSD de Odivelas, não quer incomodar a Câmara, e como tudo, entre aspas, dou outro exemplo. Em relação à construção do Centro de Saúde da Póvoa de Santo Adrião, também o PSD de Odivelas não quis incomodar a Câmara PS. Eu, na altura, enquanto membro do vogal da Comissão Política e autarca, manifestei a vontade de fazer um comunicado à população
a dizer que o Centro de Saúde, ao fim de tantos anos, 15, 20 anos de promessas, o Centro de Saúde estava a ser feito por um governo do PSD-CDS. Um comunicado à população. Uma coisa simples. E não me foi permitido. Não foi permitido pela direção do partido, que tinha como presidente da conselheira Dra. Sandra Pereira. Não, Cavasso, não faz comunicado nenhum. Nós temos um acordo com o PS e então, por outro lado, não vamos incomodar e não faz comunicado nenhum. Muito bem. Entretanto, quase ao mesmo tempo, nas festas da freguesia, no recinto das festas, na sessão solene, onde estavam centenas de pessoas, a Presidente da Câmara, a Sra. Amador, muito bem, foi convidada e lá esteve, a discurso, e em certa altura disse, e pronto, é assim que se faz na política, disse que finalmente o Centro de Saúde da Póvoa está a ser feito graças ao empenhamento da Câmara e da Generalidade da Póvoa. Não teve qualquer peixe, qualquer problema em dizer isso. Mas o PSD não pode. O mesmo se passou com a construção da esquadra de trânsito da PSP. Também foi uma obra do governo PSD-CDS, quis de facto fazer o comunicado, não é permitido fazer nada. Não, temos que nos calar, para não incomodar. Quem? Pergunto eu. Por fim, também, e enquanto bem me dá a Assembleia de Freguesia, bem, então pelo menos na Assembleia de Freguesia vou ter uma intervenção e vou falar sobre o Centro de Saúde. Não é? Mas aí foi-me pedir para eu, ao telefone, dizer o conteúdo do texto. Eu lá li. E então, Um texto que lhe enviaram, portanto. Não, um texto feito por mim, um texto feito por mim, pronto, a minha intervenção, preparei. Tinha que a ler para ver e se era então aprovada. Foi-me pedido para eu ler esta, e li. Só que do outro lado, tipo lápis azul, corte, fui portanto, não diga isto, nem tipo lápis azul. Ora, isto é a prova cabal, que o PSD de Odivelas, diz o que eu quero dizer, esteve, de facto, durante estes anos todos, numa atitude de subserviência. E quiseram-me calar a voz a mim. Como disse várias vezes. Isto não é a atitude, não pode ser a atitude de um partido, de um grande partido que é o PSD em Odivelas. Que já foi um grande partido. Na altura em que havia, de facto, as festas de verão no Pinhal da Paiá, havia, de facto, as festas de Natal com os militantes, havia fórum, havia debates, havia tudo isso. E o PSD, nos últimos 4 anos, reduziu-se a isto, quase a zero. E é isto que me incomoda, é isto que me revolta os fígados. Agora, ter uma atitude passiva, não. Na política temos que nos assumir e temos que dizer as coisas. E muitas vezes temos estado do lado do politicamente incorreto, que é isso que faz cada vez mais falta. Mas eu, contudo, acredito num futuro. E estava eu a dizer que, de facto, esta foi a herança, este PSD foi a herança deixada por alguém, que se chama Sandra Pereira, enquanto esteve à frente durante estes 4 anos do PSD. Foi a herança que foi deixada para, agora, nas eleições autárquicas, que tem como candidato o doutor Fernando Seara. Foi este PSD que nada fez, nada reivindicou, sempre esteve, de facto, quase e sempre a servir de bengala, e como disse, mais uma vez, e o PSD soube muito bem aproveitar esta fragilidade, o PS de Odivelas soube aproveitar muito bem estas fragilidades, esta posição passiva do PSD. Tirou o proveito. Portanto, não podemos culpar o PS por isso. O PSD é que não fez o seu trabalho. E então é isto. O professor Fernando Seara é um bom candidato, mas aquilo que o PSD de Odivelas, através da doutora Sandra Pereira, deixou ao candidato do PSD, Dr. Fernando Seara, deixou-lhe o quê? Uma charrua, para os mais novos, não sabem o que é uma charrua, para o Dr. Fernando Seara lavrar o terreno, amanhar o terreno, semear e no dia de 1 de outubro colher o fruto. Só que o tempo foi muito pouco, 3, 4 meses. E por muito bom que seja o candidato pelo PSD, encontrar um terreno por desbravar em 3, 4 meses, por muito bom que seja o candidato, e é, o Dr. Fernando Seara é um bom candidato, é um ótimo candidato, mostra só que encontra o PSD de Odivelas nesta lástima.
Esta foi a grande herança que a doutora Susana Pereira deixou, de facto, ao candidato e aos militantes do PSD. Porque o PSD tem bons militantes. Só que o PSD de Odivelas não tem sabido conduzir por outras questões que estão escondidas no meio disto tudo. Eu dou o exemplo. O Dr. Fernando Costa, em Loures, havia e há ainda um acordo com o PSD. Mas o Dr. Fernando Costa, ele tinha o seu espaço político. Em relação ao IMI, baixava a taxa e o Dr. Fernando Costa, na opinião pública, dizia que o IMI baixou graças também à pressão que fez ao Presidente da Câmara da CDU. E assumia, não tinha problemas. Tinha o seu espaço político. E foi crítico em relação a muitas coisas. Aqui em Odivelas não. Em Odivelas, de facto, porque é assim. Isto tudo creio que se resume em parte o seguinte. Não havia projeto político, não havia trabalho político, não havia estratégia. Havia sim, e houve sim, sempre um projeto pessoal de alguém. Isso foi atingido. Esse projeto político foi, de facto, atingido. Porque, e fico-me por aqui, mas contudo quero dizer que, de facto, que o PSD de Odivelas foi aquele que nos últimos 2, 3 anos que se andou a passear pelos corredores da Assembleia da República e a aparecer em fotografias muito bonitas no Facebook. O PSD de Odivelas ficou reduzido a isso. Eu gostava de terminar dizendo que essas tentativas de calar o Domingos Cabasso tiveram uma estratégia mais abrangente, que foi conseguir calar a JSD, que era uma voz discordante, uma voz que, pela mão de Paulo Pinheiro, Bruno Duarte e Carla Marcelino, foram arredados também por algumas manobras que conduziram à JSD que temos, a JSD Odivelas, que se limita a ser mais uma peça da máquina e que trabalho nenhum faz, e eu sei do que falo porque acompanhei a atividade do que era a JSD e agora acompanho ao longe, porque não há nada para ver, acompanho ao longe aquilo que são aquelas pronto, aquelas atividades que são mostradas pela JSD Odivelas, mas que não se traduzem em trabalho nenhum. Não há trabalho e é só assim que se mantém calada a JSD Odivelas. Mas já agora, em relação, se me permite, porque estamos, de facto, numa campanha eleitoral. Sim. E não tendo havido todo esse trabalho amontando pelo PSD, como disse há pouco, o terreno está por desbravar, o candidato quer reforçar isto, estou a dizer, repetir para reforçar. O candidato, por muito bom que seja, e é, de facto, o Dr. Franceira é um ótimo candidato, tem experiência autárquica, sobra. Mas não tendo havido esse trabalho montante, o homem, por permitir a expressão, tem muita dificuldade. Porque as pessoas votam, mas as pessoas votam no candidato, na pessoa. É um facto que, no nível autárquico, o foco está mais no candidato e na equipe. Mas há todo um trabalho também representando o partido, o PSD. E o PSD não foi reivindicativo, o PSD não fez nada, o PSD esteve longe dos militantes, esteve longe da população, não se bateu por bater, nada. Rigorosamente nada. E vê essa postura em relação ao Barrões, em relação ao Odivelas Futebol Clube, por aí fora. Poder-se-á dizer agora, mas o PSD, em relação ao Odivelas Futebol Clube, que do Dr. Fernando Seara é capaz de ter alguma dificuldade, porque será abordado por pessoas que mas o PSD entregou, de facto, os terrenos do Odivelas Futebol Clube. Sim, acompanhou sempre o PS. O PSD acompanhou sempre o PS. Mas o PSD local não se pode responsabilizar. Porque o PSD Odivelas tem responsabilidade, tal como o PS, na situação e nas críticas que aqueles senhores que vieram à apresentação do Fernando Seara criticaram a gestão em Odivelas. Eles estavam a criticar o PSD Odivelas, não sabem, sem dúvida. Mas estavam. E então, mas agora, eu sei tentar esquecer o que se passou nessa votação do Odivelas Futebol Clube, o PSD, lamento ter que dizer, mas as verdades têm que se dizer. O PSD de Odivelas responsável, porque na bancada do PSD são 7 elementos. 7. E 2 dos quais
Portanto, estava ali o PSD representado, todos nós representando o PSD, mas dois dos quais uma vogal da Comissão Político-Conselhia. E o vice é presidente do PSD, também, portanto, como deputado. Sim, portanto, sim. o PSD estava ali, corpo e alma, nessa votação. Portanto, o Parlamento tem que dizer que o PSD também ajudou a entregar de mão beijada os terrenos e o património ao Sindicato dos Educadores. Portanto, e este foi o PSD deixado foi o PSD deixado e o terreno deixado ao Dr. Fernando Seara. Um PSD de silêncios, na minha opinião. E acompanhei, como disse há pouco, a única voz que fazia parecer que o PSD existia, que era a JSD Odivelas, enquanto houve o JSD Odivelas. Agora há um grupo de pessoas que permanece calado e que não tem qualquer trabalho político. E esta é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Domingos Cabasso, apesar do conselho que teve para arrepiar caminho, por parte da doutora Sandra Pereira, Presidente da Comissão Política, parece que não seguiu o conselho. Então, o que é que se passou? Ora bom, é interessante de facto essa pergunta. Decidi de facto não fazer a vontade à doutora Sandra Pereira, quando foi sugerido para eu de facto arrepiar caminho politicamente. Podia o ter feito. Mas não o quis fazer. Podia ter feito através de dois convites que me foram feitos por dois partidos que concorrem à Câmara de Odivelas. Convite feito pelo Dr. Oliveira Dias, do JPP, que me convidou para ser candidato à Junta da Póvoa São Daniel. Tal como também tive o convite pela parte da doutora Cristina Barradas, do PDR, também com o sentido de eu me candidatar. Agradeço aqui publicamente os meus agradecimentos às duas pessoas, ao Dr. Oliveira Dias e à doutora Cristina Barradas, pelo convite feito, mas optei por não aceitar o convite, obviamente. Para quê? Para continuar, sim, no combate político, não arrependo caminho. E esse combate político vai se traduzir na minha intervenção cívica, não política, porque estou fora de todo o processo político, sou um simples militante de base, mas vou, de facto, contribuir para, dentro do seu PSD, para que o PSD torne a ser o grande partido que já foi, de facto, em Odivelas. Porque há muitos militantes, mesmo muitos militantes, que não se revêem neste PSD de Odivelas. Irei dar o meu contributo para que o PSD torne a ter chama, torne a ser um partido ativo, um partido reivindicativo, um partido que tem um horizonte, que tem perspectivas de futuro, um partido que esteja com os militantes, não só na altura das eleições para a Conselhia, por aí fora, um partido que está a deixar fugir todos os militantes, com suspensos, por não terem as cotas em dia, afastados e que só são contactados, como disse, por ocasião, de facto, das eleições. E às vezes até são despagas as cotas, não é? Bom, mas aí isso infelizmente é transversal a todos os partidos, não é? Isso é transversal a todos os partidos. Portanto, isso um PSD voltado para os militantes. Como disse há pouco atrás, um PSD, numa altura havia, como disse, iniciativas, colóquios, palestras, as festas de verão no Pinhal da Paiá, os jantares com os militantes de Natal. Havia ali uma interligação com todo esse PSD nos últimos 4 anos desapareceu, está de rastro. E o meu combate político, de facto, vai ser esse, dentro do PSD. Vou continuar a ser incómodo, e ser incómodo é dizer as verdades. Desculpe. É dizer as verdades, mas e também isto não quer dizer que a verdade esteja toda para o meu lado. Admito que, de facto, claro que não está.
Não está porque eu não sou perfeito. Porque se eu fosse perfeito, não era normal. E como eu quero ser normal, não sou perfeito. Não quero ser perfeito. Agora, um PSD existe. Está escondido. Está numa posição passiva. O PSD está amarrado, pés e mãos. É esse PSD que nós temos, todos os militantes do PSD, temos que arregaçar as mangas e tornar a dar vida ao PSD. E vamos ter 4 anos agora, depois das eleições. E não sabemos qual vai ser o resultado das eleições autárquicas, que é muito irão contribuir para a vida do PSD local. E é esse PSD, esse PPD-PSD, que é preciso estar outra vez nas ruas, perto das forças vivas, perto da juventude, perto, de facto, do comércio, da indústria, das coletividades, dos militantes. Um PSD que saiba, de facto, assumir-se como partido. E que daqui por 4 anos possamos dizer que se mereceu a pena, de facto, todo esse empenhamento. É esse PSD que, de facto, eu quero. Porque, como disse, os meus crimes políticos que me remetem para esta situação foram aqueles que eu, de facto, disse há pouco. Me foi pedido, ao fim, repito, ao fim de 43 anos de política ativa, dos quais 35 anos como militante, sou descartado e encostado a um canto. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar nesse combate. Por isso é que eu, de facto, não quis arrepiar caminho, aceitando, de facto, o convite de 2 partidos. Portanto, não fiz a vontade à doutora Sandra Pereira. Doutora Sandra Pereira, estou aqui de cabeça erguida, de espinha vertical, a dizer que, de facto, vou continuar a lutar para que o PSD de Odivelas torne a ser, de facto, um grande partido. E esta foi a conversa com Domingos Cabasso. Como eu já disse antes, um deputado incómodo que ousou colocar os interesses dos seus cidadãos, dos seus representados, acima dos interesses de um acordo PSD-PS, acima das instruções que recebeu para muitas vezes estar calado. E um deputado incómodo é um problema. O silêncio a que se pretendeu colocar Domingos Cabasso e em que se pretendeu colocar a JSD, parece que resultou com a JSD, mas com Domingos Cabasso não resultou, e o PSD Odivelas precisa é de pessoas como o Domingos Cabasso, que mexam, que discutem, que reivindicam e que, sobretudo, na tal condição de incómodo, levantam os problemas e exigem a discussão dos problemas e não se calam perante as instruções da tal máquina do PSD Odivelas.